Senhor está neste lugar, amém? Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Entrega a Ele toda a glória, entrega a Ele toda a adoração. Ele já tem falado conosco nesta noite, já tem falado através da palavra, através da adoração. E nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor nesta noite, amém? Queria te convidar a abrir comigo a tua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66. Isaías 66. A partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 4, amém? Todos acharam aí? Livro de Isaías 66, do 1 ao 4. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificares? Onde está o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que tremem da minha palavra. O que, porém, sacrifica um boi é como o que mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro como um que degola um cão. O que oferece uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco, e o que queima incenso como um que adora um ídolo. Eles escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se satisfaz nas suas abominações. De modo que escolherei para eles um duro tratamento, e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Tem alguém com alguma tradução que não seja Almeida revistada aqui, em revista, né? Corrigida, do verso 4. Eu acho que o Léo tem, né? King James. Você tem? Lê aí o verso 4, não, verso 2, Léo. Amém. Essa é a King James, né? Tem alguém com uma tradução NVI aí? Pode ler, pastor, por favor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Teu poder, diante da Tua glória que está neste lugar. Senhor, nós queremos nesta noite ouvir a Tua palavra revelada aos nossos corações, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa ministrar o nosso coração, nos fazendo entender, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós nesta noite, neste lugar, nos fazendo entender, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor, ó Deus querido, quer e está falando conosco todos os dias, por meio, Pai, da Tua palavra. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, que caia por terra nesta noite toda
e qualquer agitação da mente, toda preocupação, todo pensamento, ó Deus, solto, que não é para esse momento, que não seja, ó Deus, voltado para Ti, para a Tua palavra, que caia mesmo por terra em nome de Jesus, porque nós não queremos ser roubados, nós queremos ser edificados, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Esses dias o Espírito Santo tem falado comigo sobre o temor do Senhor nas nossas vidas e o quanto esse temor ele é precioso e o quanto esse temor ele é necessário. Talvez nesta noite vai ser aquela palavra que vai te fazer refletir. E eu queria começar te perguntando se você sabe o quanto vale o temor do Senhor em tua vida, em teu coração. Nós cantamos aqui no primeiro cântico, coloca em mim temor pelo teu santo nome. São coisas que às vezes a gente canta e que a gente até ora, mas que a gente não conhece a profundidade dessa palavra. Eu estava orando, o Senhor falava ao meu coração, a parte B desse versículo 2, que disse: é para esse que eu olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. É para esse que eu olharei. Deus está dizendo assim, olha, é para esse que eu vou dar atenção. É para esse que eu vou inclinar os meus ouvidos, que eu vou inclinar o meu olhar. Para aquele que é humilde, para aquele que tem um coração contrito e para aquele que treme diante da minha palavra. Você já tremeu diante de uma palavra de Deus? Eu já. Você já tremeu de ouvir uma palavra do Senhor? Você já ficou com o corpo trêmulo? Ou com o coração acelerado, ou com aquela palavra martelando, porque a palavra, a Bíblia diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Você já teve essa experiência? Eu creio que sim, todos nós, em uma certa medida, nós que somos cristãos, trememos diante da palavra de Deus, ou deveríamos tremer diante da palavra do Deus de toda a terra. Esse texto aqui é uma profecia para tratar com o povo de Israel, a nação rebelde que muitas vezes desprezou o convite amoroso do Senhor. Por décadas e séculos, de rejeição. O profeta diz aqui para eles que eles iriam pagar um alto preço por isso. E as dores de parto, se você continuar lendo o texto, você vai ver aqui que as dores de parto começam como um julgamento da nação, que um tempo depois veria o seu templo sendo destruído. E o julgamento veio justamente porque aquele povo rejeitou todos os convites amorosos do Senhor. E o Senhor usa o profeta Isaías para dizer que, olha, eu vou trazer para eles aquilo que eles mais temem. O que eles mais têm medo, vão vir sobre eles. E eu me lembrava de Jó capítulo 3, versículo 25. Jó disse que aquilo que ele mais temia sobreveio na vida dele. E aqui, aquilo que aquele povo mais temia veio na vida deles também, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. No versículo de número 3 aqui, no verso 4, ele diz o porquê, Ele diz aqui, de modo que escolherei para eles um duro tratamento e farei vir sobre eles os seus temores. Porque quando clamei, ninguém respondeu. E quando falei,
ninguém escutou. Deus está dizendo mais ou menos assim, olha, eu falei com eles, mas eles não escutaram. E eu falei mais uma vez, mas eles não ouviram a minha voz. Eles escolheram andar nos seus próprios caminhos, fizeram o que era mal aos meus olhos. Escolheram aquilo que eles tinham prazer e não que eu tinha prazer. Por isso, aquilo que eles temiam veio sobre a vida deles. Mas se você continuar lendo aqui Isaías 66, você também vai ver que Isaías, ele também contempla nessa profecia um remanescente fiel. Alguém que ia dar ouvidos à voz do Senhor e se inclinar para cumprir toda a vontade de Deus. Alguém que iria ouvir a voz de Deus e que ia temer por causa da sua grandeza e por causa do seu santo nome. Nesse tempo aqui, ainda existia o templo, né? Aquele templo glorioso. E esta profecia aqui, ela tinha uma característica tanto para o tempo presente quanto para o futuro de Israel. Também se referindo àquilo que o Senhor faria através de Israel. Quando a gente vai estudar, né, sobre os últimos tempos, os últimos acontecimentos, o livro de Israel, a gente vai entender que Israel vai ser o cenário do cumprimento de todas as promessas do Senhor. Israel será a mãe de todas as nações, a nação que abençoará todas as nações. Isso acontecerá porque Deus escolheu aquela nação, e Deus, Ele é um Deus fiel, e quando Ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Mas aquele povo não poderia esquecer de que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, mas Ele também é um Deus justo. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Nesse tempo ainda existia o templo e o povo sacrificava ao Senhor. Sacrificava bois, nós lemos aqui. Sacrificava cordeiros, né? Mas todos esses sacrifícios, o Senhor diz aqui que Ele não aceitava. E Ele diz aqui, aquele que sacrifica um boi é como um que mata um homem. É como um assassino. Aquele que sacrifica um cordeiro, né, no versículo de número 3, o que sacrifica um cordeiro, como um que degola um cão, e o que oferece uma oferta de cereal, como que oferece sangue de porco, e o que queima incenso, como aquele que adora o ídolo. O Senhor está dizendo aqui, olha, não adianta vocês oferecerem todos esses sacrifícios aí, que vocês estão oferecendo. O que eu espero de vocês é que vocês temam ao meu nome. É que vocês tremam diante da minha palavra. É que vocês tremam diante das minhas palavras. Deus está dizendo, olha, eu não me agrado desses rituais. Porque são rituais externos. Mas o coração de vocês está longe de mim, longe de uma disposição de obedecer a minha palavra, de obedecer a minha vontade. E o texto diz que Deus falava, mas eles não ouviam. E aqui ele diz que para esse ele iria atentar, para aquele que é humilde. Nós vamos aqui, a partir dessa semana, né, falar sobre os frutos do Espírito Santo na terça-feira. Te convido a estar aqui conosco para a gente aprender junto com Jesus, amém? E com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele ama, Ele atenta para aquele que é humilde. Deus ama a humildade de coração. Humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade, que assume as suas responsabilidades sem arrogância.
A humildade nos faz entender que nós somos pequenos e que nós somos limitados. Esse termo humildade do grego é humus, aquele ou aquilo que fica no chão. Olha que interessante. Aquele ou aquilo que fica no chão. E Jesus diz que nós deveríamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, esse caminho de humildade deve ser aprendido por nós, pela igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a ser pessoas humildes de coração, para que o Senhor possa atentar para nós. E também precisamos aprender a ser pessoas contritas de coração. E você sabe o que é alguém contrito de coração? É alguém de coração quebrantado, é alguém de coração arrependido. É aquele coração que sente pesar. Abra comigo aí o Salmo 51, versículo 17. Quem achou aí pode ler o Salmo 51, versículo 17. Amém? Aqui o Senhor diz que um sacrifício que agrada a Ele. Quer fazer uma oração e ter a certeza de que Deus vai inclinar os seus ouvidos para ouvir a tua oração. Tenha um coração contrito. Tenha um coração quebrantado diante do Senhor. A Bíblia diz que esses sacrifícios, eles são agradáveis ao Senhor, que Ele não despreza esse coração quebrantado, esse coração que sente esse pesar. Você sente o seu coração pesaroso quando você peca contra a palavra do Senhor? Porque se o nosso coração não pesar quando a gente peca contra a palavra do Senhor, nós estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos perdendo o temor a Deus. Mas quando o teu coração há temor de Deus, e você falha, e você erra, por um deslize, né? Porque pecado, falha, na vida do cristão é um acidente, algo que você faz de tudo para evitar, mas às vezes acontece. E quando acontece, se isso não te entristecer, se isso não te incomodar, se isso não trouxer um pesar para o teu coração, você pode estar perdendo o temor do Senhor e não perceber. E nós precisamos orar, como cantamos aqui: coloca em mim temor, pelo teu santo nome. E o Senhor diz: para esses eu olharei, para aquele que é humilde de coração, para aquele que é contrito de coração, e para aquele que treme da minha palavra. Aquele que treme da minha palavra. Eu estava preparando esta palavra e pensando que quando Moisés estava no deserto com aquele povo, Léo, de Israel, e Deus falava, até a montanha tremia. Até a montanha tremia, pastor Edivaldo. O monte até fumegava. E o salmista diz: tremam toda a terra diante da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando fala, cale-se toda a terra. E temor no hebraico
Na Bíblia, né, a gente pode ver que há dois significados de temor e duas palavras que resumem aquilo que é temor. Uma, eu não sei falar hebraico, né, mas eu vou tentar falar aqui, né, aquilo que eu pesquisei. Pakahad significa medo em geral. É um dos significados da palavra temor na Bíblia. Significa medo em geral. E aí você vai entender aqui que existe esse temor, esse medo, esse tremor por parte dos ímpios com relação a Deus. Mas existe um outro tipo de temor que está ligado, né, à reverência. YIRAH, que é um temor reverencial, associado à autoridade de Deus, associado ao seu poder, associado à sua santidade. E é sobre esse temor que eu quero falar com você nesta noite. O temor associado à autoridade de Deus, um temor reverencial, associado à sua autoridade, ao seu poder, à sua glória, à sua santidade. Tem uma outra palavra grega que é probeu, relacionado à fobia, medo, que é mais usual, né, que nós vemos por aí, que está ligado também a um temor santo e reverencial, um medo de ser rejeitado por Deus. Saul perdeu esse temor quando ele deixou de cumprir a palavra do Senhor e não imaginou que Deus iria rejeitá-lo. Saul perdeu esse temor. O temor é do Senhor, o temor da palavra do Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, no versículo 4, versículo de número 5, vamos lá para Lucas, capítulo 12, verso 4 e verso 5. Diz assim, olha. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. E esse temor aqui, esse medo aqui, numa certa medida, ele é bom. Porque se a gente parar para pensar, o tempo que nós vivemos, no meio desta geração que não teme ao Senhor, que acham que seus pecados, isso é a Bíblia mesmo quem diz, tá? Que acham que seus pecados não vão ser descobertos e que não vão ser punidos pelo Senhor. A Bíblia diz que eles maquinam tudo que é mal, tudo que é ruim e fazem tudo que é mal, tudo que é ruim, como se eles não tivessem que prestar conta para ninguém. Então são pessoas que não têm o temor de Deus e que deveriam ter. Às vezes elas temem mais o homem, né? Temem mais o homem mau, o ladrão, o assaltante. Temem mais os homens do que ao próprio Deus. E o Senhor diz aqui, não tem mais aquele que pode matar o corpo e não tem o que fazer com a alma. Mas antes temei aquele que tem o poder tanto de matar o corpo como lançar a alma no inferno. E eu estava falando, orando ao Senhor e dizendo, Deus, nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão perdendo o temor do Senhor.
Isso é claro, porque o temor do Senhor faz com que as pessoas, elas desobedeçam a palavra do Senhor sem nenhum pesar, sem nenhuma tristeza, sem nenhum, eu vou dizer para você, até mais longe do que pesar, sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. E aí, a Bíblia fala, né, desses dois tipos aqui de temor. Mas antes eu queria dizer para você que amor e temor são inseparáveis. Porque amar a Deus sem temê-lo é desrespeitá-lo ao mesmo tempo. Amar sem temer, você corre o risco de desrespeitar. Mas o amor com temor leva você a uma entrega total, leva você a uma dedicação ao Senhor, uma submissão, uma reverência e uma obediência da sua palavra. Acho que foi na quinta-feira que a pastora Vanessa abriu aqui, não abriu o culto, mas ela foi ministrar sobre dízimos e ofertas. E ela disse que ela encontrou um outro propósito de dizimar e ofertar, né, pastora? E o propósito era qual? Temer ao Senhor. O Senhor instituiu o dízimo e a oferta para ensinar o povo a temer a Deus. Também ensinar o povo a temer ao Senhor. A temer a Ele. E existem esses dois tipos de temor. Um temor que é um medo pavoroso, né? É aquele pavor, como em 1 Samuel, no capítulo 5. 1 Samuel capítulo 5 diz que os filisteus pelejaram contra Israel, tomaram a arca da aliança e levaram para Asdod, e colocaram a arca da aliança dentro do templo de Dagom. E no dia seguinte que eles acordaram, a imagem de Dagom estava caída, né, na soleira do templo, de frente à arca da aliança. E eles levantaram a imagem de Dagom, foram embora. No dia seguinte, a imagem estava caída, a cabeça, os braços e as pernas de Dagom estavam cortados. E naquele dia eles temeram, porque eles entenderam que a arca da aliança estava no lugar errado. Às vezes, irmãos, há um certo temor no coração dos ímpios, no que diz respeito a Deus e algumas coisas de Deus, muito maior do que no nosso coração. Numa certa medida, a Bíblia diz que eles ficaram com a arca lá, e por eles terem ficado, a arca ficou lá, me parece que 9 meses. E por eles terem ficado com a arca lá, os homens começaram a adoecer. Começou a nascer neles tumores, e quem não morria de tumor, morria por uma outra enfermidade. E aquela enfermidade veio como um juízo de Deus. E eles ficaram apavorados. Eles dizem, nós não podemos ficar com esse Deus aqui, porque esse Deus ele é santo, e esse Deus ele é temível. Vamos devolver essa arca. E eles fizeram uns ratos de ouro para devolver a arca, uns tumores de ouro para devolver a arca, com uma oferta pelo pecado deles. Olha isso, uma oferta pelo pecado deles, para que eles fossem, era como se eles estivessem pedindo perdão ao Senhor através daqueles sacrifícios, por eles terem pecado contra o Deus santo, o Deus temível, o Deus grande de Israel. E eles tinham temor por causa do julgamento iminente que veio contra a vida deles. Mas mostra que não era um temor com reverência, que não era um respeito e um amor que levava eles à obediência. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas no sentido de saber de que eles iriam ser julgados das suas possíveis abominações, das suas possíveis idolatrias, as suas práticas pecaminosas. E esse é um temor
típico dos ímpios. E num certo sentido, até o diabo treme diante do Senhor. Tem medo, pavor do julgamento, porque ele já está julgado. Em Apocalipse 6, verso 19, diz que os ímpios irão fazer de tudo para se esconder das mãos de um Deus irado. E de fato, aqueles que estão longe de Deus têm uma certa expectação, horrível, do juízo de Deus e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Diz Hebreus capítulo 7, 10, versículo 27. Esse é o temor dos ímpios. Já o temor do crente, ele é demonstrado de uma forma diferente. Ele está ligado à reverência, à majestade do Senhor, ao conhecimento da sua palavra, à obediência da sua verdade. Esse é o temor que deve inundar o coração do cristão. Esse é o temor que deve estar no nosso coração. Um temor que nos leva a tremer diante desse Deus poderoso, a reverenciá-lo, a nos render diante da sua presença, a entender que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vamos ler lá. Provérbios 9, versículo de número 10. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você teme a Ele, Ele te faz conhecer a vontade dEle. Ele te faz conhecer os caminhos dEle. E Ele te dá sabedoria para caminhar. Ele te dá o verdadeiro conhecimento. É o princípio de todas as coisas. Se você não temer, você não vai conhecer a vontade dEle. Você pode ouvir a palavra. Se você não temer, você não vai obedecer. Mas quando você ouve a palavra e teme, você obedece. O teu coração, meu coração é inclinado a obedecer. Abra comigo Eclesiastes 12, do 13 ao 14. Eclesiastes 12, do 13 ao 14. Quem achar aí pode ler, por favor. Amém, Léo? O sábio, depois de estudar tanto, conhecer tantas coisas, experimentar tantas coisas, ter tantas experiências, ele entendeu aqui no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Amém? Você pode dizer amém, Senhor? Glória a Deus. Porque esse temor do Senhor,
Ele traz vida. Você vai ver aqui os benefícios do temor. Nós vamos ler aqui mais para frente. Então nós vemos aqui que o temor, ele está ligado à obediência da palavra do Senhor. Se alguém disser para você que teme a Deus e não obedece a palavra do Senhor, é mentiroso. Se alguém disser que tem temor de Deus e faz coisa errada, é mentira. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor livra o homem de todos os laços de morte. Salmo 111, versículo 10. Vamos lá. Salmo 111, versículo 10. Amém. Bom entendimento. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Bom entendimento tem para todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Toda vez que você lê um texto que faz referência ao temor do Senhor, você vai entender que o propósito é te levar a cumprir a palavra de Deus, a cumprir a vontade do Senhor, a obedecer a vontade do Senhor. Provérbios 11, versículo 13. Vamos ver o que é o temor do Senhor. Provérbios 11, versículo de número 13. Não, Provérbios 8, 13, Marlizinha. É. Olha lá o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O temor do Senhor faz você odiar o mal. Faz você rejeitar o que Deus rejeita. O temor do Senhor te leva a ter um coração humilde, porque você sabe que Deus rejeita o soberbo, mas que dá graça aos humildes. O temor do Senhor faz você se desviar, me faz, né? Ou melhor, nos faz, nos desviar de todo mau caminho. Você começa a refletir, tá errado? Não vou fazer, porque eu temo a Deus. Porque eu não posso, porque eu não quero e porque eu temo ao Senhor. O temor do Senhor faz com que você não fale algumas coisas, é ou não é? Quando você teme a Deus, tem algumas coisas que você nem consegue abrir a boca para repetir, que vem um temor. O temor do Senhor faz com que você nem veja algumas postagens e nem acesse alguns sites, nem assista alguns filmes ou algumas séries. O temor do Senhor faz isso em nossas vidas, em nossos corações. O temor do Senhor faz a gente guardar a língua. O temor do Senhor faz a gente guardar os ouvidos. Ainda que você seja colocada numa situação, né, de dificuldade ou de aperto, por temor ao Senhor, você não faz o que é errado. Ainda que não esteja ninguém te vendo, o temor do Senhor te faz se desviar do mal.
há muitos anos eu entendi isso, eu oro isso pelos meus filhos. Eu oro para que o Senhor coloque o temor dele, porque esta é uma palavra de Jeremias que eu oro há muitos anos pela minha casa. Falo, Senhor, eu oro para que o Senhor coloque o teu temor no coração dos meus filhos, para que eles temam ao Senhor e eles andem nos teus caminhos e jamais se apartem do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos 24 horas com os nossos filhos. Eles vão para a escola, eles vão para o trabalho, eles vão para a faculdade. E sabe o que vai guardar eles lá? O temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai impedir com que eles se associem com as obras infrutuosas das trevas, que vai impedir com que eles falem algumas coisas, ou façam algumas coisas, ou experimentem algumas coisas. É o temor do Senhor que vai guardar os nossos filhos. O temor do Senhor te faz odiar o que Deus odeia, não se agrada, te faz humilde, te faz dependente. O temor do Senhor te desvia do mau caminho, te impede de falar e de fazer muitas coisas. Tem gente que faz o que faz porque não tem temor de Deus. Tem gente que faz umas coisas e fala uma coisa e fala, meu Deus, só pode ter perdido o temor. Quer um exemplo disso? Você já conheceu pessoas que enquanto estava na igreja, era uma bênção. E aí começou a esfriar na fé. E começou a fazer algumas coisas, né? Que como o povo diz lá fora, até o diabo duvida. Você fala, só pode ter perdido o temor, não é possível. Por que faz isso? Por que você acha? Né? Porque perdeu o temor. O homem, quando começa a perder o temor de Deus, ele caminha para a perdição. Ele caminha para a ruína. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que conserve o nosso coração em temor. Eu já falei aqui, né? Se os nossos pecados e as nossas falhas não nos causarem incômodo, nós podemos estar perdendo o temor do Senhor. O temor do Senhor nos impede de fazer muitas coisas. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus, Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é santo, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o dono da sua vida. E quando a gente sabe disso, a gente precisa temer. A nossa vida não pertence a nós. Nós não pertencemos a nós mesmos e a gente não pode fazer o que a gente quer, o que dá na cabeça. Nós não somos cidadãos desta terra, nós somos cidadãos dos céus. Eu tenho orado nesse tempo, eu tenho falado, Senhor, existe um propósito para todas as coisas. Tem um propósito para a gente estar aqui nesse lugar. O Senhor nos deu essa terra para alcançar esse bairro, para alcançar essa vizinhança. Nós fizemos um culto de ações de graça na minha casa. A pastora Vanessa levou uma palavra maravilhosa sobre o propósito de Deus de nos levar em determinados lugares. E aí outro dia eu estava orando e falei, Senhor, o Senhor falou que o Senhor me trouxe para aqui por um propósito. E qual é esse propósito? Me faz entender, porque quando eu entender, eu vou temer e eu vou obedecer. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero entender isso, eu quero obedecer isso, porque eu sei que eu só vou ser abençoado quando eu estiver no centro da tua vontade. Eu falava, Senhor, eu quero manifestar o teu nome. Manifestar o teu nome, porque eu sei que o Senhor me chamou com um propósito, tem um temor no meu coração por causa do meu chamado. E aí eu comecei a orar isso. E eu encontrei uma vizinha minha hoje à tarde. Eu fui jogar o lixo, ela estava lá. Eu falei para ela, que frio, né, menina? A gente sempre puxa a conversa assim, né? Que frio, que calor, né? É uma forma da gente puxar a conversa. Eu falei, menina, que frio, né? Ela falou, que frio, que vento. Eu falei, pois é, misericórdia, né? Que Deus nos dê graça. Ela falou,
eu não fazia nada, agora com esse braço assim é que eu não vou fazer mesmo. Eu falei, o que aconteceu com o seu braço? Que eu não vi, estava todo embrulhado assim na blusa. Quebrei. E era para fazer uma cirurgia, mas o médico mobilizou, falou que tem que calcificar, tem que colar osso no osso. Como que você quebrou? Não sabia, misericórdia. Não fica olhando, né, às vezes os estados dela. Quebrei numa cachoeira. Caí, me machuquei. Mas olha, eu tenho certeza que isso aqui é espiritual. Eu falei, é? Ela falou, é. Ela falou assim, Deus quis me parar. E eu entendi. Eu falei, glória a Deus. Então busca o Senhor, entenda o que Ele quer falar com você nesse tempo. Aí eu falei assim, quando você precisar de oração, pode ir aqui na minha casa, eu oro por você. Enquanto isso, eu vou orar por você a palavra do Senhor, lá de Ezequiel 37. Que diz que o Senhor liberou a palavra e o osso juntou no osso. Eu tenho fé. Quando eu falei para ela, Ezequiel 37, vou orar a palavra, ela começou a chorar. Irmãos, eu saí com temor. Eu falei, meu Deus, eu só falei para ela, eu falei, a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor liberou a palavra e o osso foi juntando no osso. Eu vou orar por você essa palavra. Ela começou a chorar. Ela falou, você vem na minha casa orar? Eu falei, venho. Vem quando quiser, a gente sempre precisa. Eu falei, vou vir sim, pode deixar. Do lado ali, olha, só. Tudo que crente quer ouvir, né? Vem aqui orar. Vou sim. Mas o que me chamou a atenção foi ela ouvir a palavra e se quebrantar, sabe? E eu falei assim, meu Deus, gera isso em nós. Da gente ouvir uma palavra e tremer. Essa semana eu li uma palavra. Não me lembro, depois eu posso procurar e falar o endereço para vocês. Eu estava aqui orando e lendo a palavra. Eu li um Salmos que dizia que o Senhor amava mais as portas de Sião do que as habitações de toda a terra. E Sião era o lugar onde estava a presença do Senhor. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, o Senhor ama essa casa, hein? Como o Senhor ama esse lugar. Eu fui lá fora, ungi as portas, eu falei, o Senhor ama essas portas. E eu tenho que amar essas portas também. Eu tenho que amar essa casa. Porque o Senhor ama o lugar da tua habitação. E o teu povo também precisa amar. E eu falava, Deus, eu quero que a tua palavra me faça temer. Porque esse é o propósito, irmãos, de Deus falar conosco. Esse é o propósito de Deus falar ao nosso coração. É de gerar temor em nossos corações. O temor de Deus faz você santificar a Cristo no seu coração. O temor de Deus nos livra dos laços de morte. O temor de Deus nos faz nos afastar de pessoas e de lugares. O temor de Deus nos faz ter reverência pela sua presença. Nos faz ter reverência pela sua presença, pela sua casa, pela sua palavra. O temor de Deus nos faz andar nos seus caminhos, nos faz fazer, cumprir a sua vontade. Abra comigo Jeremias 32, do 39 ao 40. Irmãos, eu oro esta palavra há anos. E eu entendi que eu preciso orar mais essa palavra. E eu quero desafiar você a orar esta palavra em favor da sua casa, amém? Diz assim. Aí eu não abri, pedi para vocês abrirem e não abri. Jeremias 32, do verso 39 ao 40. Eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles.
Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de lhe fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha, irmãos, quem faz isso é Deus. Ore para que Deus faça isso na sua casa, na sua família. Para o bem da sua família. Para o bem dos teus filhos. Ora, fala, Senhor, põe o teu temor no coração da minha família. Para o bem deles. Para o bem dos meus filhos. Para que eles jamais se afastem da presença do Senhor. E para que o Senhor os faça bem na terra. Porque o Senhor diz que para aqueles que temem o seu nome, brilhará o sol da justiça, manifestando salvação, aleluia, glória a Deus. Hebreus 12, 28 diz que nós recebemos um reino inabalável, e nós devemos reter a graça e servir a Deus de maneira agradável, com reverência e com santo temor. Esse temor é tão maravilhoso que o escritor aos Hebreus diz que é um santo temor, porque por meio dele nós somos abençoados. A igreja primitiva, se você for ler Atos 2, você vai ver que no coração deles havia grande temor. Se havia milagre, o povo temia. Se Ananias e Safira morreu porque mentiram ao Espírito Santo, houve temor. Quando os apóstolos, em nome de Jesus, faziam cura, sinais, maravilhas, eles temiam. Quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, pregavam a palavra do Senhor, eles temiam. Havia temor no coração deles. E deve haver temor no nosso coração também. Sabe que eu fico pensando, falo, Senhor, será que a gente não vive mais milagres porque falta temor? Mas se falta, Deus põe temor, porque nós queremos viver e ver milagres acontecendo no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Irmãos, a natureza da nossa fé é obediência a Deus, temor a Deus. O Ministério de Louvor pode subir. Os Salmos, de número 128, diz que o homem que teme